Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar a estudar o livro 100 finais que você precisa conhecer do Jesus de la Villa. Vamos neste caso. Aqui, como que a situação? O rei tem oposição por trás. Ele parece um que a gente já viu, mas ele é um pouco diferente. Por quê? Uma das diagonais é muito curta. O que acontece? Você tem, quando uma das duas diagonais tem menos de 4 quadrados. Se você for ver essa daqui, desculpa. Essa só tem 3 quadrados. Essa daqui tem bem 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então é uma diagonal curta do bispo branco. O que a gente tem que fazer? O primeiro passo que você tem que fazer para ganhar é deslocar esse bispo preto dessa diagonal. E como que a gente vai fazer? Vamos fazer um planinho. Planinho, se jogar bispo C8, ó, ele já matou um pouco, diminuiu bastante a diagonal. O bispo vai ficar na diagonal, mas ele vai ter que fazer alguma coisa. Vamos ver, jogar o quê? Bispo E4. Ele está ficando na diagonal ainda, certo? Você vai fazer o quê? Bispo B7. Ele não vai querer trocar, porque se trocar ele perde o bispo. Ele vai ter que tirar da diagonal. Agora você conseguiu fazer o que ele queria. Vai jogar o quê? Você vai jogar bispo F3, ele vai jogar bispo A6. Você vai fazer o quê? Bispo G4. Agora acabou. Ele vai ter que jogar. Ele está em zug-zwang. Por quê? Ele não pode botar o rei aqui, ele vai ter que ficar com o rei aqui. E eu vou fazer o quê? Eu vou ficar forçando trocar o rei. Se ele se afastar, porque ó, se ele botar o rei aqui, eu dou cheque nele e ganho o bispo. Se ele tirar o rei para cá, ele não pode, vai ter que tirar o bispo antes. Ele vai ter que tirar o bispo daí, porque o rei vai ter que sair daí, porque senão vai levar um cheque. Então ele está em zug-zwang. O rei não fez ao bispo uma boa jogada e o bispo controlou as 3 casas diagonais. 2 para o rei, tem 2 casas aqui, né? E uma para o bispo, tá? Então, como que ficou agora? O bispo rival sempre pode tirar apenas uma casa do colega, portanto é necessário que o rei pegue 2. Agora podemos tirar conclusões importantes. Conclusão: com o rei em oposição por trás, o lado do defensor empata se as 2 diagonais de controle de peões tiverem 4 mais casas, foi o que a gente mostrou no início. Se uma das 2 diagonais tiver menos de 4 casas, ela será perdida, desde que o bispo e o rei adversário possam controlar todas elas. Naturalmente, estamos nos referindo à passagem do peão pela última casa de bloqueio. Se o peão estiver mais atrás e houver outra casa de bloqueio à frente, o que o lado do atacante consegue é passar o primeiro obstáculo. Se ele vence ou não depende se a posição defensiva correta pode ser alcançada em relação ao próximo, levando em conta esta regra do comprimento das diagonais. Alguns estudos teóricos representam uma linha tracejada que indica o grau de avanço do peão necessário para vencer. Mas vamos lá. E ele podia ter outra alternativa? Podia. Jogar o quê? Por exemplo, bispo F5. Ele vai fazer o quê? Bispo F3. Bispo C8. Se você vai lá, bispo E2. De novo, olha a situação. Ele não pode mexer o rei. Ele vai ter que vir com o rei para cá. Por quê? Ele não pode. O rei para cá. Certo? E se ele não pode vir para cá? Agora, por exemplo, se o rei vir para cá, ele vai fazer o quê? Aproxima lá. Faz de conta que o rei vem para cá. Ele vai fazer o quê? Ele aproxima aqui. O bispo não pode vir aqui, que ele captura. Não pode vir aqui, porque esse bispo captura. E o peão avança. Então não tem saída para ele. E daí as brancas ganham. Se entenderam, então, como que é? Parece um pouco complicado, mas não é. Você viu que o negócio lá é diagonal. Você conseguir impedir que ele domine a grande diagonal. Porque se ele não, você vai encurtando, você vai diminuindo as casas que ele pode ir. Ele, no caso aqui, ele ficou em zug-zwang, né? Ele não pode ir para nenhum lugar, ele vai ter que sair daí. Entenderam? Olha que legal, isso parece assim, não é simples,
Mas também não é tão complicado assim, né? Mas é que fala assim, tem que treinar. Mas é um negócio muito interessante. Certo, pessoal? Então, as diagonais curtas, então você tem que arrancar sempre o bispo da diagonal longa para restringir ele, entendeu? Porque ele não tem que sair daqui. Agora ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que abandonar, pode fazer qualquer coisa aqui, tirar o bispo daqui, não tem para onde ir o bispo mesmo. Ele vai perder. Valeu, pessoal. Até mais, um abraço, até mais. Valeu.